Boa noite, meus irmãos, graça e paz, terra, aleluias. Muito bom estarmos aqui hoje, mais um domingo, e foi o Senhor que nos permitiu aqui estarmos, né? Então, para nós é motivo de muita alegria participarmos dessa festa, né? Celebrando a morte, celebrando a vida, celebrando o amor, porque foi através de todas essas ferramentas que Deus nos permitiu aqui estarmos. Então, isso é maravilhoso. Nós podemos compartilhar da comunhão, né? E sabendo que você está aí do outro lado, peço que você se ajunte com a sua família, dá tempo de você se organizar. Se quiser, abra salas de vídeo, convide seus contatos, mas esteja interagindo, participando. A sua participação ela é importante. Aliás, que nós somos muito gratos a Deus pelo comprometimento. Nós sempre estamos falando aqui, temos uma igreja até pequena, mas pela graça do Senhor, que é pela graça, porque nós não somos nada, né, diante da grandeza de Deus, né? Mas nós reconhecemos que a graça de Deus é que tem feito que nós temos tido tantas visualizações. Então isso é mérito de todos, né? De todos, a igreja que abraçou, você que tem estado. Então louva a Deus pela vida de cada um. Olha, nós estaremos orando aqui em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, pela vida. Te louvar e te agradecer, Deus, por o Senhor nos permitir, Pai, estarmos cumprindo o propósito, o chamado, Pai, que é te servir. O Senhor, Pai, nos chamou para te servir, para te adorar, e aqui nós estamos, Senhor. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas negligências. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós negligenciamos a Tua voz dentro de nós, Pai. Deus, mas nos permita, Pai, mergulharmos dentro de você e buscarmos a reciclagem que precisamos ser, para ser o homem, a esposa, o esposo, o servo, o filho, que o Senhor quer que sejamos, Pai. Para que sejamos a igreja forte e firme, a igreja que não recua, Pai, a igreja, Deus, em nome de quem entendeu, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão, Pai. Então vai de encontro, Pai. Vai de encontro àquele aflito, angustiado, aquele que talvez esteja sem uma orientação, aquele que está perdido, Pai, aquele que está preso dentro das cadeias da alma, Pai, das prisões, Pai, em nome da depressão, da angústia. Mas nós enviamos agora hoje, Pai, uma palavra capaz de degelar o coração congelado, uma palavra capaz de libertar, Pai, das cadeias, das prisões, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro, Pai, dias de sorriso, Pai, dias de bênção, Pai, dias de vitória, em nome de Jesus, Pai. Glorificado é o Teu nome. Hoje nós temos a honra de estar recebendo aqui o João Batista. Renanzinho hoje vai trazer a palavra, então fique atento. Deus vai falar com você. É uma honra. É legal ter você aqui, Renan. Isso aí. E ter aqui, né, as nossas newsettes aqui. Bênção. Essas meninas são bênção. O ministério estaria manco se não tivesse as pessoas para estar nos ajudando. Meus irmãos, outra coisa. Ontem nós tivemos um bate-papo com os jovens, né? E eu tive participando junto aí com o Renanzinho e com as meninas. Meus irmãos, eu peço que você que é pai, né? Você que é jovem, se puder, esteja interagindo, esteja aí junto. Veja como é que foi, quais são as ferramentas que você precisa fazer. Foi o grupo fechado, foi através do Google Meet, mas foi uma bênção, foi um tema e todos falaram, né, e a gente interagiu, foi muito legal. Nós falamos ontem sobre aquela parte de Davi lá, quando ele não tinha mais, né? Davi chegou num ponto da vida dele, está em 1 Samuel 22, então ele não tinha lugar para ir. Ficou sem, os recursos ficaram poucos, porque estava sendo perseguido por Saul, e o que restou para ele foi a caverna lá de Adulão. E a Bíblia fala que nessa caverna era o lugar dos endividados, dos amargurados, e lá estava aquele que seria rei de Israel. Veja só, meu irmão, pensa só, aonde foi parar Davi? Davi foi parar num lugar onde estavam os endividados, estavam os loucos, estavam aqueles que estavam excluídos, né? Aqueles que estavam problemáticos, aqueles que estavam talvez angustiados, aqueles que tinham problemas sérios de relacionamento, talvez consigo mesmo, problemas mal resolvidos, e Davi foi parar junto com aquelas pessoas. Mas nós temos que entender, e nós falamos aqui ontem, que a caverna tem que ser um lugar de passagem.
Talvez você esteja dentro de uma caverna, talvez preso dentro de si mesmo. Talvez com alguns complexos, talvez com alguns distúrbios que precisam ser resolvidos, você e Deus. Ou você e alguém, eu não sei, talvez você esteja perdido dentro de você mesmo, dentro da vida, sem a motivação necessária para prosseguir, perdido dentro do propósito, o que fazer e para onde ir. Talvez você esteja sem essa luz de Deus sobre os teus planos, ou para que você esteja inserido dentro dos planos do Senhor. E talvez você esteja dentro de alguma prisão, dentro de alguma caverna. Mas em nome de Jesus é tempo de você sair desse lugar. Você entendeu que essa caverna, que esse lugar não é para você fazer morada, não é para você armar barraca. Isso tem que ser algo temporário. E olha, uma coisa legal lá que nós conversamos ontem lá com a galera. Davi saiu daquele lugar, quando ele viu lá que estava no meio daquelas pessoas problemáticas, ele falou, pô, aqui eu vou ficar. Mas quando ele saiu todo mundo. Ele levou grande parte consigo. Aquelas pessoas que até então eram excluídas, passou a fazerem parte do exército de Davi e da guarda pessoal dele. Olha que legal. Ali ele passou naquele lugar e ele falou, pô, eu vejo potencial aqui. Eu vejo potencial de guerreiro, eu vejo potencial de general, eu vejo potencial de comandante. Então, meu irmão, saiba que no lugar onde você está, você tem plenas condições de nesse lugar você ser um grande influenciador, de você ser pessoas capaz de mudar a rota da vida de muitas pessoas. Talvez você se ache o menor, talvez lá como Gideão, eu me acho o menor da minha casa. Meu irmão, com tudo isso, acredite, tem pessoas olhando em você, talvez você ainda não tenha reparado, mas tem pessoas que olham para você e falam assim, pô, que legal, eu queria ser como o fulano, o ciclano. Ainda que os nossos olhos precisam estar em Jesus. Mas, é legal quando você passa a ser referência positiva. Então que Deus derrame luz, graça sobre você, que Deus dê para você tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito dele aqui. Mas entendamos nós que a caverna é algo temporário. Talvez você está nos assistindo aí com a alma amargurada dentro de você, talvez sentindo ali o pior das pessoas, né? Excluído, talvez se sentindo desprezado, mas Deus está com você aonde você estiver. E nesse lugar, Deus haverá de colocar as suas mãos e trazer você de volta à tona, trazer você de volta à vida. Eu profetizo vida sobre você, eu profetizo graça sobre você, e que você tenha dias de vitória, dias de bênção sobre a tua vida. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Me alegraria. Ela vem pela manhã.
eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia
irmãos, graça e paz, muito obrigado pela oportunidade. Chama o pastor aqui. Fique com Deus. Não saia que tem mais de Deus aí para você. Bem aí, meus irmãos, deixa eu ajeitar aí a posição aí certinho. Graça e paz, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Ao vivo é assim mesmo, meus irmãos, terminando, ajeitando. Quero agradecer aí a vida de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Esse momento oportuno que Deus preparou para nós hoje, de estarmos aqui adorando ao Senhor e receber da parte de Deus uma palavra que eu creio que é poderosa para mudar a nossa vida, amém? E o Renanzinho hoje aqui vai trazer a palavra do Senhor para nós, vai nos abençoar aqui e é uma honra. Meus irmãos, peço aí que os irmãos estejam orando ainda pela vida da Silvia, tá bom? Ficou de ter alta hoje, não teve, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, amém, meus irmãos? Então assim, peço que os irmãos estejam orando ainda pela vida dela, que eu creio que já já ela vai estar em casa. Como se diz, o pior já foi, que era ter que fazer a cirurgia, já fez, agora é um processo de recuperação, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, amém, meus irmãos? Quero aqui dar os parabéns ao James, que ontem fez aniversário. Jameson. Isso aí, Jay! Bênção! Patrimônio aí do Veloso. Então, James, parabéns, Deus abençoe sua vida. Sabe que você é uma pessoa muito querida e que Deus possa derramar bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Já para não se estender muito aqui, quero chamar o Renan aqui, né? Paz do Senhor, meus irmãos. Fico muito feliz de estar aqui essa noite, de trazer uma palavra para vocês. Confesso estar morrendo de saudade disso, muita mesmo, e principalmente de vocês, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil agora, nessa pandemia. Pessoas, infelizmente, não estão mais aqui conosco devido a isso. E é um momento triste que nós estamos vivendo, né? Então, eu me alegro muito de estar aqui essa noite, trazer essa mensagem para vocês e que logo nós possamos estar juntos aí, em nome de Jesus. E eu quero trazer uma mensagem para vocês hoje, né? O texto está lá em Tiago, tá? Tiago, capítulo 1, no verso 2 e 3. Abre aí, você que está acompanhando. No domingo passado, né? Trouxe, né? O pastor trouxe uma mensagem para a gente, né? Que era algo que era por que passar por tudo isso, algo do tipo, né? E eu quero entrar, pegar um parênteses nisso aí, né? Eu quero trazer algo paralelo a isso, para que a gente possa falar sobre isso hoje. Essa é uma mensagem que eu já ministrei uma vez, há muito tempo, desde que foi no ano passado, mas quando eu recebi o convite para falar sobre isso, eu acredito que essa foi a primeira coisa que veio na minha mente e que veio no meu coração, né? Então é uma palavra que vai vir calhar a nós hoje. Então o texto está lá em Tiago, no capítulo 1, verso 2 e 3, que diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, porque vocês sabem que, quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Tá? Vou repetir novamente. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Amém? Então o título da minha mensagem hoje é Perseverança, a marca do cristão. Então, pegando esse gancho que o pastor ministrou na semana passada, né? Por que passar por tudo isso? Por que passamos por todas essas coisas que nós estamos passando? Ou às vezes mesmo problemas nossos individuais, né? Por que passamos por isso, na verdade? Então hoje eu quero trazer algo ganchado nisso aí e trazer para nós, para os dias de hoje, e para que a gente possa se identificar com a perseverança. Por que a perseverança? Porque eu digo que ela é a marca do cristão, amém? Então,
antes da gente entrar nesse tema aí de falar sobre perseverança, eu quero que possamos entender o motivo dessa perseverança, onde nós podemos chegar com essa perseverança. E antes da gente entrar nesse tema, eu quero falar para você o que é que significa provação. Né? O que significa provação? É óbvio que a provação é uma prova, né? Obviamente é isso. Mas o que é provação, o seu detalhe? Provação é aquilo que é dificuldade, situação aflitiva ou sofrimentos muito grandes que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções, entre outros, de um indivíduo. Né? Então, o que é a provação? É uma dificuldade, é uma situação aflitiva, ou seja, aquilo que causa grande aflição, ou um sofrimento muito grande, que põe à prova a sua força moral, ou seja, a sua moralidade, que põe à prova a sua fé religiosa, ou seja, que põe em prova a sua fé, vai testar a sua fé, e as suas convicções, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Então isso é uma provação. Só que não é apenas uma dificuldade, apenas uma aflição. É algo no seu extremo, é algo que é no seu grande, no seu mais profundo, e que causa grandes problemas e aflições. Então isso é provação. E meus queridos, todos os cristãos, todos nós passamos por provações. A Bíblia é rodeada de homens e mulheres que passaram por provações, que tiveram dificuldades, que tiveram grandes problemas, grandes aflições para serem resolvidos. Né? Olha o que diz em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha só o que o texto em Pedro está dizendo, que todos os nossos irmãos no mundo inteiro estão passando por provações, por aflições. Eles não é um problema nosso, exclusivo nosso, não é um problema que cada um tem no seu individual, não. Todos nós passamos por provações e dificuldades. Você tem a sua provação, eu tenho a minha. Sabe, meu querido? Hoje não tem mais viticismo. Não podemos mais nos fazer de vítimas, falando, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Não, queridos. O texto diz claro, fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque todos os seus irmãos estão passando por provações no mundo inteiro. Não é um problema meu só exclusivo, não é um problema seu exclusivo. É um problema de todos nós. Todos nós passamos por dificuldades e provações. Em toda a Bíblia isso acontece. Em toda a Bíblia, homens e mulheres passaram por momentos difíceis. E não é diferente de nós. Então, Deus usa as provações para nos moldar, forjar o nosso caráter. Todo mundo conhece aquele texto onde Deus chama o homem para ir até o olheiro, para que seja quebrado e feito um vaso novo. Ou seja, Deus, no meio das provações, Ele vai nos moldar e forjar o nosso caráter. Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então o texto, de novo ele fala para nós nos alegrarmos diante das aflições e das provações, e logo ele fala que o nosso caráter precisa ser aprovado por Deus mediante a provação. Ou seja, Deus permite passar por situações para nos trazer aprendizado e amadurecimento. Deus ele forja o nosso caráter através disso. Quando nós passamos por dificuldades e provações, nós temos o nosso caráter forjado. E aí, quando o nosso caráter é forjado, ele é aprovado por Deus. Deus aprova o nosso caráter. Sabe como? Quando nós passamos por dificuldade, vencemos essa dificuldade, o nosso caráter é forjado e aprovado por Deus. Quando nós recebemos a aprovação de Deus, quer dizer que nós perseveramos naquilo. Quer dizer que nós pegamos aquilo para nós, perseveramos na fé, e aí Deus aprova o nosso caráter, através da fé, perseverando. Então, quando nós passamos por dificuldade e aflições, nós somos moldados por Deus. Nós aprendemos e amadurecemos, e nosso caráter é forjado e aprovado por Ele. E o caráter aprovado traz esperança. Sabe o que é esperança? Esperança é Cristo, queridos. Esperança é Cristo. Quando nós temos esperança, quer dizer que nós acreditamos nele, acreditamos que nós podemos trazer a vida, que nós podemos ter vida em Cristo Jesus.
Amém? Então nós podemos entender o que é uma provação. O que é algo que Deus traz em nossas vidas. E provação, queridos, não é porque você está passando, quer dizer que você fez algo de errado. A provação não quer dizer que você está passando por algo que você está passando porque você cometeu algo. É óbvio que nossas escolhas têm consequências. Mas tem situações que não é nós que fazemos, mas que Deus faz para forjar o nosso caráter. Amém? Então, voltando no texto base, no texto do Tiago, então ele diz, né? Para nós sentirmos felizes. Pois, vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Então, baseado ainda nesse texto, a fé, meus queridos, é a ferramenta para nós vencermos as provações. A fé nos faz vencer a dificuldade, qualquer dificuldade. Né? É aquele ditado, a pessoa não faz um cadeado sem a chave. Isso não existe. Ou seja, a mesma coisa quando Deus nos coloca em um momento de provação, Ele nos dá a chave, que é a fé. Olha só o que diz em 1 Pedro, no capítulo 1, no versos 6 e 7. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ou seja, olha que texto interessante. O texto diz que é necessário que a nossa fé seja provada para mostrar que ela é verdadeira. Queridos, quando nós vencemos a aprovação pela fé, é porque ela é verdadeira. Porque, queridos, existe a fé no nosso interior, que essa fé nos faz vencer. Não é aquela fé exterior que nós mostramos para as pessoas. Qualquer pessoa pode demonstrar fé. Mas quer mostrar que a sua fé é verdadeira é no momento que você passa por provações. E você vence essas provações através da sua fé. Aí mostra que a sua fé é verdadeira. Assim como o ouro, assim como ele é refinado no fogo, para que fique mais firme, assim também é a nossa fé. A nossa fé ela precisa ser provada também, para mostrar que ela é verdadeira. Queridos, o cristão, ele precisa passar por dificuldades. Se ele demonstrar, se ele perseverar através da fé, vai mostrar que a fé dele é verdadeira. Porém, se ele desistir, vai mostrar que a fé dele é uma fé falsa. E queridos, a fé é a demonstração de que nós cremos em Cristo. A fé é a demonstração que nós acreditamos que nós possamos vencer as provações. Se você desistir, para onde você vai? Você já parou para pensar nisso? Tem muitas pessoas hoje que estão abandonando por falta de fé. Fala que não crê mais, que não acredita mais. Porque passa o tempo e nada acontece. Mas, queridos, nós somos provados dessa forma. É pelo tempo, pela insistência que nós vamos vencer. A água, ela fura a rocha, não pela força, mas pela insistência. É assim que funciona. A provação, ela só será vencida se você continuar. A provação não será vencida se você desistir. Se você desistir, você vai fazer o quê? Voltar para a sua vida antiga? Vai continuar fazendo o que você fazia antes? Vai continuar no lamaçal do pecado? É isso que você quer para você? Nós precisamos ter fé. É a fé que vai nos fazer vencer. É a fé que vai nos fazer perseverar. Então, nós precisamos ser provados pela fé. Para mostrar que a nossa fé ela é verdadeira. A fé sem obras ela é morta. A fé ela anda junto com obras. Se eu falo que eu tenho fé, mas eu não demonstro essa fé, como que eu posso ter essa fé que eu tanto falo? A fé ela é demonstrada através das nossas atitudes. Se eu passo por um momento de provação e eu não persevero, a minha fé é falsa. É assim, meus irmãos. Nós vamos vencer a provação. Você vai vencer a sua provação através da fé. Somente através da fé. Não tem outro caminho. Não tem outra direção. Não tem atalhos. Você vai perseverar por causa da fé. É necessário que você tenha fé. Porque se você desistir, a sua fé ela vai ser uma fé mentirosa. Uma fé muito mentirosa. E outro detalhe, Deus ele vai te provar no seu limite. Deus ele não vai te provar 60%, 70%, 80%, 90%, 99%. Ele vai te provar 100%. Ele quer extrair o máximo de você. Para você extrair o suco da uva, você tem que extrair o máximo, você tem que pisotear o máximo dela. É assim, Deus ele vai te provar no seu limite.
Quando você achar que não consegue mais, quando você achar que já está numa situação, é aí que Deus vai agir. Mas até lá Ele vai te provar no seu limite. Ele vai extrair o máximo de você. Porque Ele sabe Ele sabe da carga que você pode suportar. Ele sabe da carga que você pode suportar. Tá difícil agora, percorre mais um pouco. Mesmo que você esteja caído, rasteje. Mesmo que você esteja ferindo e doendo, continue. Você tem que continuar. Ele vai te extrair no seu limite. Você quer um exemplo? O exemplo de Jó. Olha só o que diz em Tiago, capítulo 5, versículo 11. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado os sofrimentos com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou? Porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Jó ele foi testado no seu limite. No seu limite. Um homem que tinha todas as riquezas. Um homem que tinha família. E um homem temente a Deus. Ele era temente. A Bíblia diz que ele fazia sacrifício, expiação pelos pecados dele e da família dele. Só que de repente, entra uma provação na vida de Jó, que ele não entende por que ele está passando por aquilo. E a única coisa que resta para Jó é um pedaço de telha para se coçar. Das riquezas que ele tinha, da família que ele tinha, do gado que ele tinha, a única coisa que sobrou foi um pedaço de telha para coçar suas feridas. Jó, ele foi testado no seu limite. No seu limite. Ele amaldiçoou até o dia do nascimento dele, mas não blasfemou contra Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que Jó não ficou procurando entender o porquê aquilo estava acontecendo com ele. Ele apenas acreditou em Deus. Ele apenas confiou que Deus era o Senhor dos senhores. Ele sabia que o Redentor dele vive e que um dia iria se levantar. Glória a Deus, aleluia. É isso que Jó tinha no coração dele. Porque ele não procurou entender, querido. Às vezes você está passando por essa situação, você está falando, eu oro, eu leio, eu jejum, eu ajudo as pessoas, está ok, maravilha. E por que eu estou passando por isso? Não procura entender. Não procura entender o porquê que você está passando por essas aflições, por essa angústia. Eu sei que é difícil, eu sei que é dolorido, porque eu também passo por aflições e provações. Mas você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar no propósito de Deus. E não somente querer entender o porquê que você está passando por isso. Muitas vezes você deita a cabeça no seu travesseiro e você não dorme. Sabe? O seu coração aperta, a sua garganta aperta, você não consegue entender o porquê você está passando por isso. Só queridos, quando Jesus fala, vos dou a minha paz, não é uma paz exterior, não quer dizer que a guerra vai cessar. Não, queridos, é a paz interior, é a confiar em Deus, saber que Ele está na frente de tudo. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, verso 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. Ou seja, isso que você está passando é um propósito de Deus. Deus Ele te escolheu e Ele tem um plano segundo o propósito dEle para você. Tudo, como diz o texto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Ou seja, Deus Ele quer te mostrar algo. Tudo que você está passando tem um propósito. Ele quer te mostrar algo, seja trazer uma experiência para que você ajude uma outra pessoa depois, seja para que você possa ter um tipo de aprendizado, seja que você possa amadurecer, enfim, tem N situações, mas não é isso que você precisa agora, querido. O que você precisa agora é confiar e acreditar. É isso que você está precisando agora. É saber que mesmo que você não entenda, mas que você confie em Deus, e saber que na hora exata Ele vai vir, na hora exata Ele vai intervir. É isso que Deus quer de você, quer que você acredite nisso. E queridos, quando você está no momento de aflição, no momento de ansiedade, de angústia, eu entendo que isso é natural do nosso ser, do ser humano. Só que isso certamente é uma ausência da fé. Porque quando nós temos fé, queridos, nós temos paz. Quando nós confiamos em Deus, nós temos paz. Mediante a guerra pode estar acontecendo tudo o que for. Mas nós temos paz interior. Sabe que é aquela paz interior que só Jesus pode oferecer para você? Sabe, queridos, às vezes você está esperando para ter aquela paz, sabe? Você está esperando uma recompensação financeira. Você está esperando que um milagre aconteça. Vai acontecer, meu irmão, mas você tem que ter paciência. Enquanto você está nesse trajeto, você tem que confiar em Deus. Enquanto você está na caminhada, você tem que confiar em Deus. É nesse momento que Deus tem um propósito para a sua vida. E você tem que entender e colocar isso no seu coração. Isso para mim é um teste. É um teste. E eu vou passar através da fé.
É isso que Deus quer de você, que você confie nele, sem procurar entender, sem procurar os pormenores, o porquê que você está passando por isso. Apenas confie em Deus. Confie no Senhor. E temos, e essa fé é que não vai nos mover, nos sustentar. Porque, querido, o justo, ele vive pela fé. Olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 16 e 18. 16 ao 18, diz assim: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito se renova dia após dia. Essa pequena passageira aflição que sofremos vai trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento que você está passando. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Os sofrimentos, querido, que diz esse texto, ele é passageiro. Olha só o que Deus está dizendo. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito se renova dia após dia. Essa pequena e passageira aflição, Aleluia, que você está sofrendo, Deus, não se compara com a glória futura que não será revelada. Olha só como o texto está tratando isso. Olha só como o texto está tratando isso. A sua pequena aflição, querida, ela é passageira. Isso que você está vivendo agora, uma hora vai passar. Uma hora vai passar. Mas sabe o que nós temos que colocar na nossa mente, meus irmãos? É entender que é necessário passar por isso. Sabe? Foi como o título. Isso que achou perfeitamente a mensagem de domingo passado. Por que eu devo passar por isso? Por que eu estou passando por tudo isso? É necessário que nós passamos por todas essas coisas. Tudo que você está passando é passageiro. Tudo. Porém, durante essa passagem, querido, é um caminho. Olha o que o texto está dizendo. Na parte B. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque o que é visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Se nós ficarmos olhando os problemas e as nossas aflições, as nossas provações, isso vai nos trazer dor enorme. Isso vai te deixar mais aflito, mais angustiado. Vai te fazer perder noites de sono. Vai te fazer perder a paz. Porém, quando você olha para aquilo que é eterno, para quando você olha para aquilo que é real, aquilo que te dá esperança, você vai ter a paz interior. Aleluia. E você tem que ter um entendimento. Quando você passar por essa provação, olha o que o texto diz. Essa pequena e passageira aflição que sofrem vai nos trazer uma glória eterna e enorme, muito maior do que o seu sofrimento. Quando você passar por essa provação mediante a fé, isso vai te trazer uma grande vitória. É o que o texto está dizendo. E é uma glória eterna, não é algo passageiro. Quando você passar pelas suas aflições, vai ser algo eterno para você, que só Deus tem preparado para você. É o propósito de Deus para você. Por isso, queridos, não desanimem. Não desanimem, é o que Deus está dizendo. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, mesmo que nós estejamos cansados, destruídos, abalados, se nem conseguimos ao menos ficar de pé, ou ao menos respirar. Aleluia. Mas se ainda tem fôlego de vida em você, continua. Amém. Não desista. É sua fé que vai fazer você vencer essas provações. É a fé que vai fazer você continuar. É a fé que vai fazer você vencer. Não volte para trás. Não para. Eu sei que é clichê dizer isso, mas para onde você vai se você parar? O que você vai fazer da sua vida? Para onde você vai? Qual será o seu refúgio? Queridos, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Ele que nos dá esperança em momento de angústia. É Ele que nos traz a vida. É Ele que nos dá a nossa força, a nossa alegria. Tudo que temos depende dEle. Tudo que temos veio dEle. Tudo que nós temos que dar é para Ele. Deus, Ele quer que você continue, não quer que você pare. Ele quer mostrar que a fé que você tem é verdadeira. Ele vai te provar sim no seu limite. Ele vai fazer com que você realmente extraia o melhor. É isso que Ele quer de você. Então os nossos sofrimentos, eles são passageiros, queridos. Nós precisamos ter fé para poder continuar. Precisamos mostrar que a nossa fé é verdadeira.
Precisamos mostrar que a fé que nós temos no nosso interior é a fé que nós precisamos para viver. Nós vamos viver pela fé. Mesmo que um dia você não tenha nada, assim como Jó. Só lhe sobre uma telha, um pedaço de telha para se coçar. Mas não desista. Jó teve tudo em dobro depois. É o que diz o texto aqui. Quando a provação passar, querido, quando você vencer pela fé, você vai ter uma glória eterna, algo que nem poderá ser comparado ao seu sofrimento. Se você acha que o seu sofrimento é muito grande, você tem que ver a vitória que Deus vai te dar. Aleluia. Você precisa ter paciência, aprender a esperar. É assim, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo entre espinhos. E, queridos, eu tenho uma outra notícia para você. Não fique triste com isso, de forma nenhuma. Mas quando acabar essa luta, vai vir outra. Vai vir. E aí eu te dou outra notícia. Quando vir a outra, vai acabar de novo, vai vir outra. E não tem tempo para beber a água. Não tem tempo para descansar. Meu Deus. Não tem tempo para isso. Barato é louco. Se você quiser parar por causa da aprovação que você está passando, você vai parar na outra, e vai parar na outra, e vai parar na outra. É tenso, Jesus. Aleluia. Queridos, enquanto nós estivermos aqui, você tem que colocar uma coisa na sua mente. Agora, nós estamos em um campo de batalha contra principados e potestades, dominadores desse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por momentos difíceis. O pau vai fechar aqui embaixo. Sabe, queridos, aqui nós não somos anjinhos com arpa na mão, não. Aqui nós somos soldados com facas nos dentes e para cima. Nós estamos numa guerra, queridos. Nós estamos numa guerra. Aleluia. Veja a passagem das escolhas dos soldados. Aquele que beber a água e baixar a sua guarda, esse não serve. Se você baixar, não dá tempo, querido, de baixar a guarda. Não dá tempo de ter um momento de descanso. Não dá tempo de beber água. Todo momento nós temos que ir para cima. Nós estamos numa guerra, nós estamos na linha de batalha. E é isso que Deus quer de você. Deus quer de você uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem fervor. Porque se você te mostrares fraco no dia da tua angústia, pouca será a sua força. Meu Deus! E o texto e a Bíblia diz, queridos, que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Ou seja, Deus quer que você ande para frente. Deus quer que você persevere. Persevere. E depois que você vencer as provações através da fé, aí sim vem a perseverança. Olha o que diz o texto. Vamos voltar ao nosso texto base. Na parte B. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Ou seja, quando você passa por momentos de provações, e aí você vence essa provação, você venceu, aí você vai ficar firme, vai ficar inabalável. Sabe por quê? Porque você mostrou que a sua fé ela é verdadeira. Você mostrou que a sua fé ela é forte, ela existe, não é uma fé mentirosa, não é uma fé falsa, é uma fé verdadeira. E aí, querido, por isso que eu digo que a perseverança é a marca do cristão. Que a perseverança é a marca do cristão. Na Bíblia, querido, há diversas passagens de homens e mulheres, todos eles passaram por momentos de dificuldades, de provações. Todos eles. Sabe, Abraão, 25 anos pelo filho da promessa. Moisés andou no deserto 40 anos. 40 anos. José demorou 13 anos para ser governador do Egito. O paralítico, 38 anos esperando. E tem diversas outras passagens. Isso aqui são só alguns exemplos. Que a perseverança, querido, é o resultado que a sua fé é verdadeira. Que a perseverança é o resultado que a sua fé, ela venceu as provações. Quando você continua de pé, queridos, quer mostrar que a sua fé venceu, que a sua fé é verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, por isso que eu costumo dizer, eu tenho essa convicção em mim, que o crente de verdade, o cristão, aquele que segue a Cristo, aquele que se converteu verdadeiramente, não desiste, não deixa a obra de Deus. Não deixa. Eu creio, papai. Se um dia você desistiu da obra e você está desviado porque você não conheceu Cristo ainda, queridos, você precisa ter um encontro verdadeiramente com Ele. Se você um dia esteve e se afastou, é porque você não conheceu o Cristo verdadeiro ainda. E você precisa disso. Você precisa conhecê-lo verdadeiramente. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que você é falho, pecador. E aí sim, queridos, é passar pelas provações através da fé e ficar firme. E mostrar que a sua fé é verdadeira.
Olha o que diz só em Romanos 12, capítulo 12, verso 11 e 12. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Esse versículo você pode achar que é um versículo simples. Mas ele diz muito mais. Diz muito mais. O que nós devemos fazer quando nós estamos passando por provações. Vamos narrar esse texto. Nunca falte a vocês o quê? O zelo. O cuidado pela obra do Senhor. O cuidado, sabe? A cadência das coisas. Não é fazer as coisas relaxadamente. Não é porque você está passando por provações que você tem que fazer as coisas relaxadamente. Não. O texto está dizendo aqui. Nunca falte a vocês o zelo. O cuidado com a obra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Olha a outra. Seja do espírito. Não, queridos, não é o espírito morno ou gelado. É o fervor, sabe aquele fervor? Aquela alegria de espírito, aquela chama ardente no seu coração. É isso que o texto está dizendo para que você tenha. Mesmo em momentos de provações, você precisa ter isso. Um espírito alegre, um espírito que ferve dentro de você, um espírito que ferve para falar de Cristo, um espírito que ferve para ajudar as outras pessoas. Meu Deus! É isso que você precisa. Quer continuar? Então vamos lá. Sirvam o Senhor. Essa é para você que está pensando em desistir. Continue servindo a Deus, mesmo diante da provação. É zelo, sim. O espírito fervoroso, sim. E agora você precisa continuar servindo. Você precisa continuar servindo a Deus, fazendo aquilo que Ele designou para que você fizesse. Se você ministra, continue ministrando. Se você faz missões, continua fazendo missões, mesmo mediante a aprovação. Alegrem-se na esperança. Quem é a esperança? É Cristo a esperança. Sabe, é o que eu estava falando. Todos esses textos que eu dei como base, todos os inícios do texto diz: alegre-se, fiquem felizes por passarem por momentos de aflições, por passarem por provações. É a mesma coisa, sejam alegres em Cristo. Sabe o que é alegre-se na esperança? É mesmo você passando dificuldade de provações, você saber que tem um Deus que olha por você. Se alegre na esperança, quer dizer se alegre que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Se alegre na esperança é se alegrar que mesmo passando por dificuldades aqui, Deus nos levará para um lugar logo. Que teremos paz, alegria, que não teremos mais problemas, que não teremos mais doenças, não terá mais morte. Que é a salvação, queridos. É nos alegrar na esperança. Seja paciente na tribulação. Tem que esperar, queridos. Eu sei que é difícil, mas você tem que esperar. Você tem que ser paciente. Você não pode abandonar tudo, largar tudo. Você tem que ser paciente na tribulação, calma. Eu sei que às vezes bate o desespero, mas você tem que ter calma. Você tem que ter a paz interior, a paz dentro de você. Você precisa ser paciente na tribulação. E o último, também um dos mais, se não o mais, um dos mais importantes. Perseverem na oração. Queridos, a oração aqui não vai nos dar combustível para isso. A oração, quando ele fala perseverem na oração, é perseverar. A perseverança que é algo contínuo. A oração, queridos, é primordial para que você tenha fé, para que você tenha esperança, para que você tenha força. Você tem que perseverar na oração, queridos. Sabe, não existe atalho para nada. Não existe atalho. Você tem que continuar tendo fé e orando. A oração é perseverar na oração. É como diz o texto. É isso que Deus quer de nós. É ter o zelo, é ter o nosso espírito fervor, ter fervor no nosso coração, no nosso espírito, continuar servindo a Deus, nos alegrarmos em Cristo, que possamos ser pacientes e perseverar na oração. É isso que Deus quer de nós. Nesse momento que você está passando, é isso que Deus quer. Não desanime, continue. Vai vir dias difíceis, vai vir dias difíceis. Só que o modo que você vai passar por esses dias difíceis vai determinar a sua paz interior. É você que deve buscar isso. A guerra não vai cessar, mas você pode ter paz dentro de si mesmo. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Estejamos alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos
e fortes. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e fortes. Foi o que eu falei aqui agora. Não desanimem, continuem lutando. Você sabe o que você tem que colocar na sua mente, queridos? Quando o texto fala que nós devemos nos alegrar passando por esses momentos, quer dizer que a provação que eu e você está passando vai nos levar mais longe. É esse nosso pensamento que tem que ser. Eu estou passando por isso agora, mas quando eu vencer com a minha fé, isso vai me fazer chegar mais longe. Se eu poderia andar 5 quilômetros sem que nada me acontecesse, eu vou poder andar 10 passando por esse momento de provação. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você está passando por isso. Eu sei que sua fé é verdadeira. Eu sei que você vai passar por isso. E você vai chegar mais longe onde você poderia chegar. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Que é um teste, queridos. Não é para sua destruição, não. Não é para que você seja destruído. Não é para que você desista. Não, é para que você continue. A provação, isso que você está passando, não é para você desistir. Muito pelo contrário, é para fazer você chegar mais longe. É para fazer você continuar. É para fazer você ter esperança, ter alegria, perseverar. É para fazer você ter força, ter coragem. É para você poder instruir o próximo. É para que você saiba lidar com toda e qualquer situação. É para que você aprenda, é para que você amadureça, é para que você... diversas coisas. Isso é para te levar mais longe. Se você podia andar 10, 20, você vai andar 60, 40, 60, 80 quilômetros. Você vai poder andar muito mais. A provação que você está passando vai fazer você chegar mais longe. É isso que o texto está dizendo. Se alegre, queridos, nesse momento. Se alegre, fiquem felizes. Por esse momento que você está vivendo, vai te fazer chegar mais longe. Maravilha. Às vezes, se você tivesse tudo bem, você poderia desistir amanhã. Sabia? Se não tivesse acontecendo nada com você, poderia te fazer desistir daqui a uma semana. Mas isso que você está passando, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Até quando Jesus vier buscar a sua igreja. Porque Deus, queridos, Ele não quer que você desista, Ele quer que você continue. E se Deus está fazendo você passar por um momento de provação, não é porque Ele te odeia, é porque Ele te ama. É porque Ele quer que você continue. É porque Ele quer que você persevere. É porque Ele quer que você lute. Ou seja, a perseverança, ela tem que ser a nossa marca. As pessoas têm que olhar para nós, queridos, as pessoas, os gentios, aqueles que não conhecem a Cristo, é olhar para nós e ver a força que nós temos em Cristo. É ver a nossa fé, que ela é verdadeira. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, eu quero Deus que Ele serve. É isso que nós precisamos mostrar a eles. Para nos engrandecer de forma nenhuma. Nós temos que engrandecer o nome de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que falar, glória a Deus por isso. Sabe? É que mesmo mediante você passando por esse momento, as pessoas chegarem em você e falar, eu te admiro pelo que você passou, continuou. E você vai falar, eu venci pela fé. A fé me fez vencer. A fé me fez vencer a ansiedade. A fé me fez vencer a depressão. A fé me fez vencer a angústia. A fé me fez vencer a tristeza. Porque, queridos, quando nós passamos por momentos de dificuldade, é esse o nosso sentimento. Glória a Deus. Mas quando o texto fala para nós nos alegrarmos em Deus, nos alegrarmos, sentirmos felizes por passarmos por provações, quer dizer que nós vamos chegar mais longe. Eu vou chegar mais longe. Você vai chegar mais longe. Você não vai parar agora. Você não vai parar agora. Você vai continuar. Porque você vai vencer essa provação através da sua fé. Aleluia. Porque, queridos, quando nós passamos por provações e ela é vencida pela fé, nós ficamos firmes. Porque gera perseverança. Gera perseverança. Então, quando você está passando por esse motivo, saiba que Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito em todas as coisas. E Ele zera por nós. Deus está com você. Deus está conosco, queridos. Olha só, para a gente finalizar, o que diz em Romanos, no capítulo 8, do verso 35 ao 39. Olha só que é um dos textos que eu mais gosto. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelha que vão para o matadouro. Em todas essas coisas, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Pois eu tenho a certeza de que nada pode me separar do amor de Deus.
nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou potestades celestiais, nem o presente e nem o futuro, Meu Deus. nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Olha o que o texto está dizendo, queridos. Deus, Ele é conosco. Ele não vai jamais, não tem nada nesse mundo, queridos. Não tem nada nesse mundo que pode nos separar do amor de Cristo. Assim como o filho pródigo que estava perdido retornou para sua casa. Assim como a 10ª moeda que estava perdida foi encontrada. Assim como a 100ª ovelha que se perdeu foi encontrada. Por quê? Nada pode te separar do amor de Cristo. Nada pode te separar da glória eterna. Isso mostra, querido, que Deus está conosco. Deus não vai fazer a gente desistir, queridos. Muito pelo contrário, Deus vai fazer a gente perseverar. Olha o que Deus está dizendo. Nem a própria morte pode nos separar do amor de Cristo. Glória a Deus. Nem os anjos ou autoridades celestiais ou potestade podem nos separar do amor de Cristo. Nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo pode nos separar do amor de Cristo. Nem os sofrimentos, nem as dificuldades. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Deus, Ele está com você e Ele vai fazer com que você persevere. Quando você achar que estiver sem força, Ele vai te dar força. Quando você estiver triste, Ele vai te dar alegria. Essa tem que ser a nossa esperança. É essa, queridos, perseverar, continuar. Agora você está entendendo por que você passa por essas coisas? E a necessidade de você passar por isso. Essa é... Quando Jesus ora em João, se não me falha a memória, no capítulo 17, Ele fala: Senhor, não peço para que os tire do mundo, mas peço para que livrem do mal. Ou seja, a guerra não vai cessar. A guerra não vai cessar. Mas Jesus está falando: Senhor, nos livre do mal. Faça com que eles perseverem. Nós não vamos sair desse mundo, queridos. Por enquanto não. Mas nós temos que entender que é necessário passarmos por essas situações. Nós precisamos passar por isso. Porque nós precisamos chegar mais longe. Nós precisamos chegar mais perto de Deus. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. É isso que Deus quer para nós. Então, queridos, Deus está conosco. Além de... A luta não é nossa, simplesmente. A luta é de todos nós. A luta é toda, é minha, é sua, é da igreja, é de Deus. Deus não vai te abandonar, jamais. Jamais. Jesus fala: ninguém pode arrebatar uma ovelha de minha mão. Ninguém vai te tirar da presença de Cristo. Ninguém vai te tirar da presença de Deus. Mas você precisa ter fé. É a fé que vai fazer você vencer. E é a fé que vai fazer você perseverar. É tudo engloba para isso, meu querido. Tudo. Então, que essa noite você possa guardar essa mensagem no seu coração. E entender que tudo isso que você está passando vai ter um fim. E você vai vencer. Você vai mostrar que a sua fé é verdadeira. Mas confie em Deus. Confie que Ele é o Senhor da sua vida. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Eu vou orar por você essa noite. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Obrigado, Deus amado, por mais uma vez, ó Pai, o Senhor mostrar a Tua vontade aos nossos corações. Senhor, nós somos falhos, Pai. Fracos, pequeninos, ó Deus. Somos ninguém, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai amado, que o Senhor nos dá força, o Senhor nos traz alegria. O Senhor, ó Pai amado, nos faz perseverar, Pai. Senhor, nos dá, Pai amado, a força necessária para continuar. Pai, nos faz ficar de pé, Senhor. Nos dá a fé necessária, Pai amado, para vencer as provações, ó Pai. Senhor, enche os nossos corações de esperança e de alegria, Pai amado. Que o Senhor venha ser o nosso combustível para aguentar mais um dia, Senhor. Pois o amanhã só pertence a Ti, Pai. Que nós possamos suportar o dia de hoje e que amanhã o Senhor venha dar as nossas forças necessárias, ó Pai amado. Supra as necessidades dos meus irmãos, ó Pai. Aquele que está precisando, ó Pai amado, se levantar, Pai, que o Senhor levante. Aquele que está triste, que o Senhor possa dar alegria, Pai. Aquele que está enfermo, que o Senhor possa trazer a cura, Pai amado. Senhor, e que mesmo nos momentos de dificuldades, de provações, ó Pai, eles possam entender que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e que o Senhor jamais deixa os seus filhos desamparados, que o Senhor jamais vai abandonar os teus
filhos, ó Pai, e que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. Eu creio, Pai amado, que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai amado. Obrigado, Senhor, pois eu sei, Pai, que o Senhor olha por nós, ó Pai, e que o Senhor cuida de nós, ó Pai amado. Mesmo que não mereçamos, ó Pai, o Senhor nos ama. Mesmo que somos pecadores, o Senhor nos perdoou, nos justificou e nos salvou mediante a nossa fé em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e o que o Senhor vai fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor. Amém, meus irmãos, glória a Deus, maravilha, uma palavra maravilhosa. Eu estava aqui apreciando a palavra aqui. Quando a gente está pregando é uma coisa, quando a gente está ouvindo é outra, né? Ai, Senhor Deus, não é fácil, meus irmãos, não é fácil, mas é como o Renan pregou hoje e como a gente tem vindo, como a gente vem pregando alguns dias, né? Ficar firmes, não tem outro caminho. Ficar firmes. Deus está no controle de todas as coisas. Há um propósito por passarmos por tudo aquilo que nós, né, estejamos passando aí, em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos aí que essa semana foi uma semana bem difícil mesmo. Mas o nosso refúgio é Deus, nossa fortaleza é o Senhor. Amém? E eu agradeço a todos os irmãos aí pelas mensagens de apoio, de carinho, pelas orações. Não parem de orar não, continuem orando, porque eu creio, né, como o Jameson mandou aqui, né, dias melhores virão. Eu sou uma pessoa muito otimista porque a palavra de Deus, ela nos garante isso, né? Então, como o Renan pregou aqui, a aprovação tem uma finalidade, eu creio que isso vai nos produzir, isso vai produzir, né, um caráter aprovado diante do Senhor, e é para lá que nós estamos indo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero desejar aí aos irmãos uma semana maravilhosa, abençoada. Amanhã é feriado, né? Os irmãos aí que vão estar em casa, que possam aproveitar da melhor maneira, descansando. E eu creio, meus irmãos, já nós estaremos voltando com o nosso culto. Nós estamos nos preparando lá. Peço paciência aos irmãos, orações aos irmãos, para que a gente possa retornar aí, né? Mas com tudo preparado para poder oferecer o melhor. Então assim, eu peço um pouco de paciência aos irmãos, amém? Uma semana abençoada, Deus abençoe. Beijo no coração de todos vocês, amém? Qualquer novidade da Silvia eu vou aí posicionando os irmãos. Deus abençoe, beijo no coração. Que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre a vida de vocês em nome de Jesus.